Oi, gente. Voltando para ver se a gente, nessa terceira videoaula, se a gente consegue finalizar o estudo dos crimes hediondos, né? Vou, mais uma vez, aqui compartilhar a tela para nós voltarmos para o nosso material de apoio. Como é que estão? Estudando bastante ou só maratonando no Netflix? Não esqueçam das videoaulas, não, viu? Bom, nós tínhamos falado na videoaula anterior sobre o crime de estupro, 213, falamos sobre o estupro vulnerável do 217A, aí a gente pulou a epidemia e o 7º B para falar sobre o 218B. Então agora a gente volta para falar sobre a epidemia. Nós havíamos pulado, que se constitui no 7º inciso do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, né? E o que é o crime de epidemia? Hoje a gente está vivendo, na verdade, uma pandemia, que é essa difusão extracontinental de uma doença. A gente pode falar numa epidemia quando aquela doença está difundida genericamente em uma localidade, e a gente pode falar em pandemia quando essa doença já ultrapassa os continentes. E a gente, em relação ao coronavírus, a gente sabe que ele já chegou a todos os continentes, então a gente não pode mais falar numa epidemia, a gente fala numa pandemia. E o crime do inciso 7º, que está previsto no 267 do Código Penal, é o crime de epidemia. Segundo Sanches, a epidemia ela é um surto de doença transitória que ataca simultaneamente um número indeterminado de indivíduos em uma localidade. Então, eu tenho como finalidade atingir um número indeterminado de pessoas, mas essas pessoas estão numa localidade específica e essa doença é uma doença transitória. E ela pode, inclusive, acontecer ainda, segundo Sanches, através de germes patogênicos que são todos os elementos capazes de produzir moléstias infecciosas, bacilos ou quaisquer outros micro-organismos como esse, pouco importando que já tenham sido biologicamente identificados. Exemplos de doenças que podem caracterizar uma epidemia. A gente tem a tifo, peste, poliomielite, influenza, a raiva, a difteria. E agora o que a gente tem? Agora a gente tem coronavírus, Covid-19. Então, a epidemia é isso, causar essa propagação de germes patogênicos, fazendo que um número indeterminado de pessoas em uma localidade seja afetado. A epidemia em si, na forma do caput do 217, é crime hediondo? Não, só será hediondo se da epidemia resultar a morte das pessoas. Precisa ser mais de uma? Não, precisa resultar morte em decorrência da epidemia, certo? Então, não há muito o que se dizer sobre epidemia, além do que já foi dito, lembrando que só a forma qualificada pela morte é que constitui crime hediondo. O 267 caput, na forma simples, não é crime hediondo. Próximo inciso, 7º B, também é só lembrando que tanto a epidemia do 267 como a falsificação
adulteração, corrupção ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, 273, são crimes que estão classificados dentro do capítulo de crimes contra a incolumidade pública. Ou seja, são aqueles crimes que já não visam atingir a um bem jurídico específico, mas a atingir bens jurídicos de uma coletividade. Incolumidade, quando eu falo em incolumidade, eu estou falando em atingir a vida, a saúde ou o patrimônio de uma coletividade. Por isso, incolumidade pública. Eu tenho crimes dentro desse capítulo que vão afetar a vida. Eu tenho crimes que vão afetar a saúde, mas também tenho crimes que vão afetar o patrimônio de uma coletividade indistinta. Por isso, a gente chama de crimes contra a incolumidade. E tanto o 267, que a gente estudou, quanto o 263, que a gente vai estudar agora, são crimes contra a incolumidade pública, porque visam atingir a essa coletividade indeterminada, fins jurídicos de uma coletividade indeterminada, que é o 273. É o crime que traz 4 verbos: falsificar, corromper, adulterar ou alterar. O quê? Produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. São aqueles produtos destinados ao diagnóstico de doença, produtos destinados à cura, à prevenção, ao tratamento de doenças. Por isso, fins terapêuticos ou medicinais. Não são só remédios, são insumos utilizados no diagnóstico de doenças, outros insumos utilizados no tratamento também de doenças, tá? 273, integralmente, tanto na forma simples quanto nas formas qualificadas, vão constituir crime hediondo. Vamos ao artigo. Vamos lá. 273. Os verbos a gente já viu: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Parágrafo 2º estabelece que quem não falsifica, não corrompe, não adultera ou altera, mas importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender, ou de qualquer forma distribui ou entrega o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, também vai responder pelas mesmas penas. Então, eu tenho os verbos no caput do 273 que constituem um crime, e no parágrafo 1º eu tenho as figuras equiparadas, ou seja, sujeitos que não praticaram os verbos núcleos da conduta, mas, de alguma forma, contribuíram para a difusão desses produtos falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados. Parágrafo 1º-A trouxe, e ele é uma atualização também não muito antiga, deixa eu só abrir aqui o Código Penal, ele não é uma previsão muito antiga, é uma atualização que aconteceu em 98. Esse parágrafo 1º-A foi acrescido em 98 para estabelecer uma não figura equiparada, mas um bem jurídico equiparado. Quando o caput diz que esses produtos são produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e deixa esse entendimento relativo ao diagnóstico, ao tratamento, à cura de doenças, vem o parágrafo 1º para dizer que também se incluem nessa classificação de fins terapêuticos ou medicinais as matérias-primas, os insumos farmacêuticos
os cosméticos, os saneantes e os usos em diagnóstico. Veja só, ele está dizendo aqui que matéria-prima, não o produto em si, final, mas as matérias-primas utilizadas para a produção desses produtos, ou insumos farmacêuticos, ou cosméticos. Aqui a gente pode colocar maquiagens, aqui a gente pode colocar produtos de beleza, cremes para a pele, cremes para as mãos, cremes para o cabelo, shampoo, sabonete, e também estabelecer os saneantes. O que é que entra nessa classificação de saneantes? Produtos de limpeza, sabão, detergente, água sanitária e uso em diagnóstico. Aquelas folhas que eu não sei como é que chamam, para fazer raio-x, por exemplo, tudo aquilo entra nessa classificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Então, esse parágrafo 1º-A em 98 foi inserido aqui para abrir completamente esse leque de produtos que podem ser inseridos no 273, cuja falsificação, corrupção, adulteração ou alteração pode trazer prejuízos para uma coletividade indeterminada. Aí vem o parágrafo 1º-B, também para estabelecer figuras equiparadas ao caput do 273, dizendo que também se sujeita às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, ou seja, quem não falsifica, não corrompe, não adultera, não altera, mas quem vende, importa, expõe à venda, tem em depósito e etc., produtos em qualquer das seguintes condições. Olha só, parágrafo 1º-A, 1º-B já não vai trabalhar com quem falsifica, com quem corrompe, com quem adultera. Vai trabalhar com quem vende, com quem exporta, com quem importa, com quem tem para venda, ou de qualquer forma distribui ou entrega esses produtos. E quais são esses produtos? Em quais situações? Olha só, sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária, ou seja, o produto precisa ser registrado na vigilância sanitária, mas não é. Então, quem vende, quem tem depósito, quem de qualquer forma o distribui, vai responder pelas penas de 273. Então, o comerciante que tem lá na farmácia dele, ou que tem lá no supermercado dele, alguma substância que deveria estar registrada na vigilância sanitária, desde que uma dessas enquadradas nos fins medicinais ou terapêuticos e ela não tem registro, ele que só está com ela exposta à venda também vai responder pelo crime do 273. 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto. Ora, veja aqui, eu tenho um registro na Anvisa. No inciso 1º dizia que eu não tinha registro. No inciso 2º eu tenho registro. Só que quando foi verificada, foi avaliada a substância, o produto, o que consta nele não corresponde à sua formulação registrada lá na Anvisa. 3. Sem características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. O produto não traz informações suficientes sobre a sua identidade e sobre a sua qualidade. 4. Com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade. Ele tem registro, ele tem o registro da sua formulação, a embalagem diz a sua formulação, ele está todo ok. Só que, na verdade, o que consta no interior desse produto não tem o valor terapêutico que diz ter, não tem a funcionalidade que diz ter. No 5º, de procedência ignorada, produto que não estabelece quem fabricou, de onde ele veio. E aí é muito comum a gente ver, principalmente em cidade pequena, aquelas pessoas que andam circulando nos bairros com os tabuleiros com as medicações, óleo de não sei de quê, extrato de não sei de quê, e sai vendendo nas portas.
e você pega aquelas substâncias naqueles vidrinhos, naquelas embalagens plásticas, e você não consegue identificar quem foi que fabricou, de onde é que veio, qual é a procedência. E no inciso 6º, aqueles adquiridos em estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. Aqui o problema já não está no produto. O produto está o quê? O problema aqui está em quem vende, o estabelecimento que vende a coisa, que vende o produto. Ele é quem não tem licença para realizar aquele fornecimento dos produtos estipulados aqui no 273. Então, é isso que prevê o 273, e como o 267 são crimes contra a incolumidade pública, a gente não tem como definir quem é a pessoa ou quem são as pessoas especificamente que serão atingidas pelos efeitos desses crimes, tá? Então, para terminar, o rol previsto no artigo 1º, a gente vai trabalhar o último crime que nós não tínhamos, ele foi incluído agora na reforma legislativa de finalzinho de dezembro de 2019, que é o crime de furto. Não havia nenhuma previsão relativa ao furto. Essa previsão surgiu agora na reforma do pacote anticrime e incluiu essa possibilidade do furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, todo furto é crime hediondo? Não. Apenas o furto na hipótese do parágrafo 4º é crime hediondo. Vamos a ele? Aqui eu tenho o crime de furto. O artigo 155, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, que é a forma simples do crime de furto. No parágrafo 1º, eu tenho uma causa de aumento de pena, no parágrafo 2º, eu tenho uma causa de diminuição de pena, e no parágrafo 3º, eu tenho a energia elétrica equiparada à coisa móvel para fins de aplicação das penas do 155. Nada disso nos interessa para o estudo de crimes hediondos. No parágrafo 4º, eu tenho qualificadoras que também não foram utilizadas para a classificação do furto como crime hediondo. A única hipótese que vai tornar o furto hediondo é a hipótese do parágrafo 4º-A, que vai falar sobre o furto praticado com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Como o furto é uma subtração sem violência nem grave ameaça, o sujeito que utilizar o explosivo ou artefato análogo para praticar o furto, ele vai causar uma situação de perigo, mas não uma situação de lesão. Porque se eu tenho situação de lesão, eu tenho violência. E se eu tenho violência, não é furto, é roubo, tá? Então, o que eu enquadraria aqui nesse parágrafo 4º-A? Eu enquadraria, por exemplo, a explosão de caixas eletrônicos para fazer a subtração do valor que está em seu interior. Seria uma hipótese do parágrafo 4º-A, tá? Explosão de caixas eletrônicos, explosão de carro forte sem que haja pessoas, sem que haja violência ou grave ameaça às pessoas. Então, eu teria essa hipótese do parágrafo 4º-A, e apenas ela, veja, só ela está aí em azul, é que vai caracterizar o crime de furto considerado como hediondo. Tudo bem? As outras hipóteses deixei todas em preto porque nenhuma delas nos interessa para o estudo dos crimes hediondos. Então, a gente encerra aqui, nesse inciso 9º, os crimes hediondos, o estudo dos crimes hediondos previstos no rol do artigo 1º, mas eu preciso dizer a vocês que esse artigo 1º possui um parágrafo, que é o parágrafo único, que vem trazer outras tantas hipóteses de crime hediondo, tá? A gente tinha, quando a lei foi editada, só o artigo.
e a previsão do parágrafo que falava sobre genocídio, o parágrafo único que falava sobre o crime de genocídio. Depois foi incluído o crime de porte de arma, posse e porte de arma de fogo de uso restrito. E agora foram inseridos mais outros crimes relativos também a armas, ao Estatuto do Desarmamento e também a inclusão do crime de organização criminosa. Bom, aqui no estudo do parágrafo único, a gente começa falando sobre o crime de genocídio. O genocídio está desde o início previsto nesse parágrafo único. Não é novidade legislativa, tá bom? E o que é o crime de genocídio? Onde é que eu encontro isso aqui? Vejam, lá no rol que a gente estudou do artigo 1º, a gente trabalhou sempre com o Código Penal. Todos os crimes que a gente estudou, que a gente analisou, estão no Código Penal. No parágrafo único, eu vou ter aqueles crimes considerados hediondos que não estão no Código Penal, estão em legislação especial. Primeira é o crime de genocídio, e o crime de genocídio está previsto na Lei 2889 de 56. É a primeira lei que a gente vai precisar para estudar crimes hediondos. E o que é que a Lei de Genocídio diz? Ela vem estabelecer condutas consideradas criminosas. Mas o que é o genocídio em si? E a gente encontra esse conceito aqui no artigo 1º, dizendo que é a conduta, uma das condutas previstas nessas 5 alíneas, que tem como finalidade, como intenção, destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, o que eu tenho para caracterizar o genocídio? Eu tenho alguém ou algumas pessoas que possuem, que têm um sentimento de ojeriza, de rejeição a um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso e que pretende exterminar esse grupo. Alguém, por exemplo, que não gosta de judeus, alguém que não gosta de muçulmanos, alguém que não gosta de índios, enfim, alguém que não gosta de bolivianos, não gosta de cubanos, ou seja lá o que for, motivado por uma nacionalidade, por uma etnia, por uma raça, não gosta de negros, ou por uma religião, e a finalidade, o intuito, o desejo dessa pessoa é destruir aquele grupo. Veja, não é preciso que ele efetivamente destrua, porque o crime de genocídio fala na intenção de destruir. Então, não gosto de índios, quero exterminar todos os índios, porque eu acho que eles são um retrocesso para o país. Então, a minha intenção é acabar com os índios do país. Eu estou na intenção de destruir um grupo porque eu tenho ojeriza, rejeição àquele grupo. Então, primeira característica, o que vai definir o genocídio não é você efetivamente conseguir exterminar, mas é a sua intenção de exterminar praticando algum ato para tanto. E quais são esses atos? Aí a gente tem a previsão nessas 5 alíneas do parágrafo 1º. Aliás, do artigo 1º da Lei de Genocídio. Então, o que é que eu preciso? Da intenção mais a ação. Eu não posso ter a intenção sem o agir e também não posso ter o agir sem essa motivação. Preciso da motivação do caput mais uma das ações das alíneas. E quais são essas alíneas? Na intenção de destruir no todo ou em parte aquele determinado grupo, o que é que eu faço? Mato membros do grupo. Preciso matar muitas pessoas? Não. Começo matando só uma com essa motivação. Já há genocídio? Ah, qual é a outra hipótese de genocídio? Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo.
Preciso acabar com o grupo, preciso causar lesão grave à integridade física ou mental do grupo inteiro? Não, de membros do grupo. Um membro do grupo, desde que com essa motivação. E aqui, mais uma vez, existe a previsão de lesão grave, leia-se lesão grave ou lesão gravíssima, né? Isso, lesão grave ou lesão gravíssima com as hipóteses do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 129. Outra situação, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Aqui eu não vou lesionar, aqui eu não vou matar, mas eu vou colocá-los numa situação de vida que, por aquelas condições restritivas que eu estou impondo, eles mesmos vão morrer. Você colocar um determinado grupo em um lugar hermeticamente fechado, que prive-lhes com o tempo da respiração. O oxigênio vai acabar e eles vão ficar sem ter como respirar em um determinado momento e por isso vão morrer. Colocá-los num lugar de onde eles não possam retirar alimento ou água, líquidos, para ingerir e também, com o tempo, eles vão acabar passando por essa destruição física total ou parcial. Na linha D, eu vou adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio desse grupo. Ou seja, as mulheres serão e homens serão, obviamente, submetidos a procedimentos que os tornarão incapazes de procriação. Então, homens e mulheres daquele grupo não conseguirão mais procriar e, portanto, o grupo, com o passar do tempo, vai ser exterminado pela falta de renovação. E, por fim, a linha E, que fala sobre a transferência forçada de crianças de um grupo para outro. Eu já não vou privar homens e mulheres desse grupo da procriação. Ela vai acontecer. Só que quando ela acontecer, eu vou retirar as crianças, os recém-nascidos desse grupo, não permitindo que o grupo se renove e que, com o tempo também, ele venha a se destruir total ou parcialmente. Então, as condutas que eu tenho com a motivação do artigo 1º da lei de genocídio são essas aí. Curiosamente, elas não trazem previsão de pena específica, mínimo e máximo. Elas fazem remissão às penas aplicáveis. Por exemplo, matar membros do grupo. Não tem a pena específica para esse grupo, para esse crime. O que o legislador fez? Disse que, nesse caso, as penas aplicáveis serão as penas do artigo 121, parágrafo 2º. Ou seja, se eu mato um membro do grupo motivada por esse sentimento de destruição do grupo, eu vou responder pelas penas do homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Se a minha ação é de causar lesão grave à saúde mental ou física dos membros do grupo, eu não tenho previsão de pena específica. O legislador disse que a pena aplicável nesse caso vai ser a pena relativa à lesão gravíssima, do parágrafo 2º do 129. Se você, ou eu, se eu submeto intencionalmente o grupo a essas condições de existência capazes de ocasionar destruição física total ou parcial do grupo, eu vou responder pelo crime do 270 do Código Penal. Qual é o crime do artigo 270 do Código Penal? É o crime de envenenamento de água potável ou de substância alimentícia. A pena é de 10 a 15 anos de reclusão. Então, nesse caso, eu vou responder por uma pena de reclusão de 10 a 15 anos. Se eu adoto medidas destinadas a impedir nascimentos, eu vou responder pelas penas do artigo 125, que é o tipo penal relativo ao aborto sem o consentimento da gestante. É o crime mais grave que a gente tem dentro do aborto. E, por fim, se eu efetuo essa transferência forçada de crianças do grupo
para evitar a renovação desse grupo, a minha pena vai ser aquela relativa ao crime do 148, que é o crime de sequestro e cárcere privado. Então, é assim que funciona a lei de genocídio. Eu preciso de uma motivação, mas uma ação, não sendo suficiente só um ou outro. Curiosamente, não há previsão de penas específicas. A gente viu que o legislador fez essa remissão a outras penas. E além dessas 5 condutas associadas à intenção, há outras 2, que são as que eu coloquei em azul, seguindo o raciocínio de sempre. Há outros 2 crimes, também considerados como hediondos dentro da lei de crimes, aliás, dentro da lei de genocídio, que são as condutas do artigo 2º e do artigo 3º. Então, conforme previu o parágrafo 1º, está aqui, ó, crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da lei de genocídio. Artigo 1º a gente já estudou, e agora a gente passa para o 2º e para o 3º. De toda a lei de genocídio, só isso nos interessa para os crimes hediondos. Associarem-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior. O que eu tenho aqui? Eu não pratiquei nenhum daqueles crimes, nenhuma das condutas daquelas alíneas. Mas o que eu fiz? Me associei com mais 3 pessoas, pelo menos, para praticar aqueles crimes. A gente ainda não começou a praticá-los, mas essa associação com essa finalidade já é um novo tipo legal. E qual é a pena? A pena para esse crime aqui é a metade da pena prevista para o crime que a gente quer cometer. Então, eu me associei com mais 3 pessoas para cometer homicídios. Qual vai ser a nossa pena? A pena do homicídio qualificado pela metade. Eu me associei com outras pessoas para praticar lesões corporais graves ou gravíssimas contra membros dos grupos. Qual vai ser a nossa pena? Metade da pena prevista para a lesão gravíssima. E o artigo 3º que fala sobre incitar direta e publicamente alguém a cometer aqueles crimes. Veja só, eu aqui não vou cometer, eu aqui não vou me associar para cometer. O que é que eu vou fazer? Eu vou incitar, eu vou induzir, eu vou dizer às pessoas, alimentar nas pessoas não, em alguém, o desejo de cometer esses crimes. Eu vou incitar para que outra pessoa, direta e publicamente, cometa esse crime. Se ele vai ser cometido ou não, não interessa para a finalidade do artigo 3º no caput. Aqui só interessa que eu excite. Excitei, eu já estou cometendo crime. Qual é a minha pena? A metade da pena prevista para o crime que eu incitei. Eu incitei alguém a praticar homicídios. Metade da pena do homicídio qualificado. Eu incitei alguém a praticar lesões. Qual é a minha pena aqui? Metade da pena das lesões gravíssimas do 129, parágrafo 2º, tá? É assim que funciona. E se a pessoa efetivamente pratica? Aí eu tenho, a pessoa incitada pratica o crime que eu incitei. Aí eu tenho aqui um aumento de pena para essa situação, tá bom? Então, resumindo, em relação ao genocídio, se eu tenho a intenção e pratico uma dessas ações, ou não sendo o caso, se eu me associo a pelo menos mais 3 para praticar aquelas ações, ou se eu incito direta e publicamente alguém a cometer uma daquelas ações. Essas são as previsões do parágrafo único, inciso 1º. Pronto. Nós estudamos crimes hediondos no Código Penal. Agora nós estudamos crimes hediondos previstos em legislação especial, que foi a Lei de Genocídio. Agora a gente vai trabalhar com outra legislação especial, trabalhando crimes hediondos nela, inclusos nela, e essa legislação especial é a que a gente chama de Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, tá? É a nossa segunda lei especial dentro de crimes hediondos. Que
A lei de crimes hediondos também entra nessa legislação especial. E lembrando que, terminando os crimes hediondos, a gente vai falar um pouquinho sobre tráfico e tortura, porque são crimes equiparados a hediondos. Depois a gente vai falar sobre tráfico de entorpecentes, que são crimes equiparados a hediondos. E depois a gente vai falar sobre o Estatuto do Desarmamento. Então, a gente vai estudar o Estatuto do Desarmamento, tá? Com a sua regulamentação. Aqui eu só preciso que vocês saibam o quê? Dos crimes que estão no Estatuto do Desarmamento, quais são considerados crimes hediondos. E na previsão inicial, a gente tinha só o artigo 16 da lei, que é o crime que trata de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Mas com essa alteração legislativa de 2019, nós incluímos também o crime do 17, de comércio, e o crime do 18, de tráfico internacional. Então, hoje nós temos 3 crimes do desarmamento, inclusos como crimes hediondos, lembrando que isso ocorreu a partir de dezembro de 2019, porque antes nós só tínhamos o 16, tá bom? Então, vamos lá. O que é o crime do artigo 16? Posse ou porte de arma ilegal, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. A gente tem, dentre outros tantos crimes no Estatuto do Desarmamento, 3 crimes bem, eu não diria parecidos, mas crimes que a gente precisa trabalhar juntos. Veja só, eu tenho no artigo 12 a posse ilegal de arma de uso permitido. Eu tenho no 14 o porte ilegal de uso de arma permitida. E eu tenho no 16 posse ou porte, as duas condutas, de arma de fogo de uso restrito. O que a gente pode falar de forma resumida sobre isso? Eu tenho, primeiro, a classificação das armas. As armas podem ser de uso permitido ou de uso restrito, não é isso? Então, por que ela é arma de uso permitido? Ela é uma arma que, cumpridas as exigências legais, ela pode ser utilizada por qualquer cidadão. E o que é uma arma de uso restrito? É aquela arma que, salvo raras exceções, só podem ser utilizadas pelas Forças Armadas, pelas entidades de segurança. Então, vamos lá. Se eu tenho uma arma de uso permitido, eu não tenho interesse dos crimes hediondos. O crime hediondo só se interessa se a arma for de uso restrito. Está aqui. Então, armas de uso permitido não são de interesse do crime hediondo. Aquelas armas que o cidadão pode possuir, desde que cumpridas as exigências legais para tanto, não interessam aos crimes hediondos. Então, independente da arma ser permitida ou proibida, a gente ainda tem que distinguir as condutas. Eu tenho uma conduta de posse e tenho uma conduta de porte. O que é o posse? A posse de arma. A posse me dá o direito de tê-la no interior da minha residência, da minha casa, ou do meu ambiente de trabalho, desde que nele não haja acesso público, ou então na minha, também, uma reforma legislativa do ano passado, no final do ano retrasado, não lembro direitinho, ou então no meu imóvel rural em toda a sua extensão. Então, posso ter o direito de possuir uma arma dentro da minha casa, dentro do meu trabalho ou dentro da minha propriedade rural. E isso acontece em que aspecto? No aspecto de não é possível trânsito. A posse significa que a arma deve ficar estática dentro do interior desse imóvel delimitado. Quando você pede a posse, você diz para onde você quer a sua arma. Eu quero a minha arma para tê-la aqui na minha casa. Quando a posse é deferida, ela diz exatamente onde você pode ter a arma. E eu não posso tê-la em ambiente diverso. Por exemplo, eu pedi para tê-la em casa, mas eu mudei de ideia e agora eu quero tê-la no escritório.
Apesar de eu ter uma posse, a minha posse me permite ter em casa e não no escritório. Se eu tenho a posse, se eu estou com a arma no escritório, eu já estou em posse irregular, certo? Eu posso levar e trazer todo dia a minha arma que eu posso possuir em casa para o escritório e depois trazê-la de volta? Não, aí eu já tenho um porte, porque eu já estou transitando com a arma. Então, essa é a distinção. Posse, estática. Porte, trânsito. Se eu tenho porte, eu posso transitar portando a minha arma dentro também daqueles limites estabelecidos pelo documento de porte, tá bom? Então, eu tenho posse e porte como condutas e tenho a arma de uso permitido e a arma de uso restrito como a natureza da arma. Se eu possuo, se eu tenho a minha arma em algum lugar parada sem autorização para tanto e a minha arma é permitida, eu tenho o crime do artigo 12. Se a minha arma é permitida e eu não tenho ela parada em algum lugar sem a autorização regular, mas eu transito com essa arma, eu tenho o porte. Dois crimes distintos para posse e para porte de arma de uso permitido. Como eu já disse, não interessam os crimes hediondos. Eu só quero estabelecer essa diferença para que fique mais fácil. Depois eu tenho posse ou porte de arma ilegal de uso restrito. Aqui o legislador já não dividiu a conduta. Aqui o legislador já não disse que porte é um crime e posse é outro. Sendo de uso restrito, o crime será um só, não interessa se posse, não interessa se porte. E é o artigo 16, e é esse que é considerado crime hediondo. Então, vejam a quantidade de verbos, a quantidade de núcleos que caracterizam os crimes de posse ou porte de arma de fogo irregular, de porte de arma de fogo restrito. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar. 14 verbos, 14 núcleos diferentes. E o que é que eu posso, que eu não devo, na verdade, possuir, deter, portar, enfim? Acessório, munição ou a própria arma, sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar. Então, não é, embora a gente sempre fale sobre arma, na verdade não precisa ser necessariamente a arma. Pode ser munição, só a munição. Pode ser só acessórios para a arma, tipo um silenciador ou alguma coisa que torne, que melhore a acuidade visual do atirador, enfim. Lembrem-se que não basta, não precisa ser necessariamente a arma. Pode ser só um acessório ou pode ser só uma munição, desde que objeto de uma dessas 14 ações. Além dessa previsão, a gente tem ainda as figuras equiparadas do parágrafo 1º em seus 6 incisos. Olha só, também pratica o crime de posse ou porte de arma ilegal, de arma de fogo de uso restrito, quem suprimir ou alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou do artefato, modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz. Veja, aqui eu poderia até ter uma arma permitida, mas o que eu fiz? Adulterei essa arma para que ela se equivalesse a uma arma de fogo de uso proibido, ou seja, ou restrito. Eu fiz o quê? Modifiquei a funcionalidade dela e tornei-a mais potente. Era permitida a arma, a classificação dela era essa, mas com a adulteração, ela já não entra no 12 ou no 14, ela vai entrar no 16,
por força dessa modificação funcional dela. 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou desacordo com a determinação legal regulamentar. Olha só, aqui eu já não tenho arma, não tenho munição, não tenho acessório. O que eu tenho aqui é explosivo ou artefato incendiário, desde que, obviamente, sem autorização regulamentar, sem autorização, ou em desacordo com as determinações legais. É muito comum aqui na nossa região a questão da utilização de artefatos explosivos nas minas de calcinação, né? Gesso, fabricação de gesso, para estourar as rochas. Essas pessoas estão cometendo crime? Não. Desde que elas tenham em depósito, desde que elas possuam, adquiram esses artefatos explosivos de acordo com as determinações legais ou regulamentares. 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer sinal de identificação raspado, suprimido, adulterado. Veja, eu até tenho porte, eu até tenho a arma, mas o que eu fiz com a arma? Adulterei o número, adulterei alguma funcionalidade, alguma marca, algum sinal característico dessa arma. Aí eu passo a ter o crime do artigo 16. Vejam que nessas figuras equiparadas eu posso ter coisas que não são armas, acessórios ou munições, e posso ter inclusive armas permitidas, que seriam o objeto do 12 ou do 14, mas que por força de alguma adulteração elas passam a ser objeto do artigo 16. Então, nem sempre que se falar em arma permitida, vocês vão para o 12 ou para o 14. Vocês podem vir para o 16 caso tenha havido alguma alteração, alguma adulteração na arma. 5º, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo à criança ou a adolescente. Olha só que interessante essa observação. Aqui eu tenho essa previsão relativa a essa entrega de arma de fogo à criança ou adolescente. Haveria um choque com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Haveria, mas lá também tem previsão com a mesma pena. Portanto, pelo princípio da especialidade, a gente pode aplicar a regra que está lá e deve aplicar a regra que está lá, mas não vai haver nenhum prejuízo, porque as penas previstas aqui e lá são penas equiparadas, tá? Inciso 6º, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição explosiva. Olha o que esse 6º fala. Ele está falando sobre a munição. E aqui já não é você adquirir, vender, enfim. Aqui é você reciclar munição como você reciclaria um cartucho de uma impressora, como você reciclaria um toner de uma impressora. Então, essa aqui é a previsão equiparada do 16 relativa à reciclagem, ao recarregamento ou à produção paralela pirata de munição ou de explosivo. Vejam, a gente falou da arma de uso permitido, a gente falou de arma de uso restrito, mas em algum momento aqui a gente falou de arma de uso proibido. Lembram que a gente falou aqui nessas figuras equiparadas? E o que é essa arma de uso proibido? É aquela arma que não pode ser utilizada no Brasil de forma alguma. É uma arma cuja utilização é proibida no território brasileiro, seja lá por quem for, e normalmente se caracterizam como arma de uso proibido as armas biológicas, por exemplo, são armas de uso proibido no Brasil. Então,
Vem aqui o parágrafo 2º para dizer o seguinte: se as figuras equiparadas do parágrafo 1º envolverem armas de uso proibido, a pena vai ser de reclusão de 4 a 12 anos. Isso significa dizer que essa previsão aqui é relativa ao crime de posse ou porte ilegal de arma de uso proibido, previsto no artigo 16 no artigo 16 da Lei 10.826. O que é que há de diferente aqui? O que é que a gente vai estabelecer de diferente aqui nesse inciso? E é bem interessante essa observação, porque a gente tinha na utilização do artigo 16, antes da reforma, que a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E agora veio essa reforma legislativa para dizer que só é hediondo o uso de arma proibida do artigo 16, tá? Então, vamos fazer aqui uma correção nesse sentido. A gente tinha, antes da reforma, a previsão para as armas de fogo de uso restrito e de uso proibido. Com a reforma de 2019, saiu da previsão de crime hediondo a arma restrita e permaneceu apenas a arma proibida. Isso significa dizer que, embora eu tenha colocado de azul aqui e estou já pedindo a correção, vou corrigir o material, o caput do artigo 16, se ele se tratar de arma de uso restrito, não é crime hediondo. Todas essas regras do 16, seja no caput, seja no parágrafo 1º, para efeitos de crimes hediondos, só e somente só se for relativa a armas proibidas e não mais relativa a armas de uso restrito. As condutas ainda são essas do 16, são. As figuras equiparadas ainda são essas do parágrafo 1º, são, mas só e apenas só se a arma for de uso proibido e não mais as de uso restrito, tá? Então, o artigo 16, relativo a armas de uso restrito, não é mais crime hediondo. O artigo 16, relativo relativo a crimes com armas de uso proibido, é que se considera crime hediondo, tá bom? Deixar essa alteração aí bem clara para vocês. O que mais entra aqui nessa previsão de crimes hediondos? Aí aqui é um inciso novo, criado agora na reforma de 2019. O crime de comércio ilegal de armas de fogo previsto no artigo 17. Vamos ver o que é que fala o 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. Isso é relevantíssimo. Arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Já aqui no 17, gente, não interessa a natureza da arma, não interessa se permitida, não interessa se proibida, não interessa se, aliás, não interessa se permitida, não interessa se restrita a arma. Independente da natureza dela, o fato de comercializar ou fabricar ilegalmente armas de fogo, acessórios ou munição já caracterizam o crime do 17, e o crime do 17 foi considerado a partir da reforma como crime
hediondo. Vem o parágrafo 1º para dizer que, para se a atividade comercial ou industrial, para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino. Irregular porque não obedece às determinações legais ou regulamentares. Clandestino é aquele paralelo ao autorizado pelo estatal. Inclusive o exercido em residência. Fabrico armas artesanais em minha casa para vender. Artigo 17. Comercializo armas artesanais na minha casa que alguém fabricou. Artigo 17. Por quê? Porque a gente trabalha com atividade comercial, comercializando, ou com atividade industrial, fabricando, ainda que o exercício aconteça nas nossas residências. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende e entrega a arma de fogo, vende ou entrega a arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Olha que interessante isso. O policial pode ter arma, obviamente ele pode ter arma, ou arma funcional fornecida pelo Estado, ou uma arma particular, desde que legalmente registrada, desde que ele possua o certificado de registro e possua o direito de ter aquela arma de forma particular, né? Que é o crime do parágrafo 2º, que é, na verdade, uma figura equiparada ao 17, é quando esse policial, quando esse agente de polícia disfarçado, não chega lá como polícia, ele chega lá disfarçado, mas é um agente policial, para adquirir essas armas comercializadas ou industrializadas de forma clandestina, e há elementos suficientes para se compreender que existe uma conduta criminal ali, naquela tentativa de adquirir uma arma no mercado negro. Então, quem vende arma no mercado negro para policiais disfarçados também responde pelo crime do artigo 17, tá bom? E, por fim, em relação à utilização do Estatuto do Desarmamento, o inciso 4, que fala sobre o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Porte ou posse de arma de fogo proibida, comércio ou industrialização de arma de fogo ilegal ou tráfico internacional de arma de fogo. Então, essas são as 3 espécies do Estatuto do Desarmamento que se caracterizam hoje como crimes hediondos. Tráfico internacional pressupõe que sejam suplantadas as fronteiras, sejam suplantados os limites geográficos daquele Estado. É importar para o Brasil ou exportar do Brasil. Então, quais são as condutas? Importar, exportar ou passando pelo Brasil, não sendo o local de envio nem de recepção, mas que ele passe pelo Brasil. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização. Mais uma vez, o tráfico, como o comércio, não faz essa restrição relativa à natureza da arma. Se é uma arma permitida, se é uma arma restrita. O que interessa é que essa transferência, essa locomoção da arma aconteça sem autorização da autoridade competente. Lembrando também que não precisa ser a arma apenas, pode ser acessório ou pode ser munição. Incorre, aí no parágrafo único a gente tem uma figura equiparada, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização das autoridades competentes, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Olha só, gente,
Deixa eu fazer uma correção aqui nesse parágrafo segundo. Eu disse a vocês que o parágrafo segundo do 17, que é a mesma redação do parágrafo único 18, é quando eu entrego a arma, aqui eu vendo ou fabrico para, no comércio ilegal, no comércio negro, a arma para agente disfarçado, agente policial disfarçado. Aqui não é que eu tenha um policial que se disfarce, na verdade eu tenho uma pessoa comum que se disfarça de policial para ter acesso a essa arma, tá? Desculpe, eu falei errado aqui na hora que eu expliquei o 17, parágrafo 2º, estou fazendo a correção, e a explicação do parágrafo 2º do 17 é a mesma do parágrafo único do artigo 18. Aqui o que eu tenho é um cidadão comum que se disfarça de policial ou para fazer a aquisição da arma no mercado negro, lá no 17, ou então para vender ou entregar a arma de fogo em transação internacional. Tá? Então, são esses os 3 crimes relativos ao Estatuto do Desarmamento que entram na classificação de crimes hediondos. Vai entrar crime de entorpecente? Não, porque os crimes de entorpecentes, de tráfico de entorpecentes, não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos conforme previsão do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, tá bom? Por isso que aqui a gente não vai trabalhar com tráfico de drogas. Trabalha com tráfico de armas, sim, de munições e acessórios também, mas não com tráfico de entorpecentes, porque a própria Constituição definiu esses crimes como equiparados a hediondos e não hediondos. Então, fora aqueles que a gente já estudou no Código Penal, para fins de classificação como crimes hediondos, a gente só tem 3 leis especiais. A lei de genocídio, que a gente já estudou, o Estatuto do Desarmamento, que a gente já estudou, e agora, por fim, para acabar, a lei de organização criminosa. Então, só 3 leis específicas, 3 leis especiais entram aqui na classificação de crimes hediondos, tá bom? E agora, para finalizar a videoaula, já deve ter passado de 1 hora, o próximo de 1 hora, mas como só falta esse inciso, eu vou logo finalizar e a gente acaba com os crimes hediondos. Por último, o último crime considerado como hediondo, também em decorrência dessa reforma legislativa da Lei 13.964 de 2019, a gente tem o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. O que é um crime de organização criminosa, gente? E aí eu preciso dizer a vocês que a organização criminosa é diferente do crime de associação criminosa. O crime de associação criminosa é aquele que está no 288 do Código Penal e fala dessa associação de 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Se associam para o cometimento do crime. Já o crime de organização criminosa, ele é mais recente, ele tem previsão numa legislação especial, que é a Lei 12.850 de 2013. Então, é um crime recentemente novo. E essa Lei 12.850 trouxe o conceito do que é organização criminosa, dizendo que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas. Veja, eu tenho ali a divisão de tarefas, eu tenho uma divisão hierárquica, quem é o chefe, quem manda, quem exerce cada função ali dentro do grupo. E caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, não precisa ser econômica, mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos. Então, não é para a prática de qualquer crime que se estruturam as organizações criminosas. Os crimes que eles pretendem cometer precisam ter penas máximas superiores a 4 anos. Ou então que esses crimes
tenham a característica de transnacionalidade, ou seja, sejam cometidos além das fronteiras do território nacional. Então, eu tenho aqui o conceito do que é organização criminosa, nesse parágrafo 1º do artigo 1º. Aí vem também o artigo 2º dessa mesma lei para dizer que as condutas praticadas pela organização criminosa devem ser essas aqui. Eu tenho o conceito no artigo 1º do que é organização criminosa e no artigo 2º eu tenho as condutas, os núcleos, os verbos que devem ser praticados por essas organizações criminosas. Estão aqui: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por pessoa interposta organização criminosa. Então, o que eu tenho aqui? É mais ou menos as condutas, é mais ou menos não, gente, são as condutas que devem ser praticadas por aquelas pessoas para que elas se encaixem como integrantes de uma organização criminosa e, portanto, respondam por essas penas aqui. Lembrem que lá na associação, o fato de você se reunir sem praticar os crimes caracteriza o 288. Se você se associa para praticar e pratica, eu tenho um concurso de crimes. Você vai responder pelo 288, a associação, e vão responder também pelos crimes que vocês eventualmente vierem a praticar. O raciocínio é o mesmo aqui para as organizações criminosas. Eu tenho as condutas: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por pessoa interposta, através de laranja, organização criminosa. Então, eu só participo de uma organização criminosa. Eu respondo pelas penas do artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas, que é uma reclusão de 3 a 8 anos. Mas, se essa organização começa a praticar crimes e eu participo da prática desses crimes, então eu tenho também um concurso de crimes. Eu vou responder pela participação em associação criminosa, aliás, em organização criminosa, desculpe, e também pelos crimes que eventualmente eu vier a praticar dentro dessa organização criminosa, tá? Então, lembre que tanto a associação do 288 quanto o artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, eles prevêem só essa reunião de pessoas com esse intuito de praticar crimes. Essa pena é certa. E se você ainda, após essa reunião de pessoas, você chega a praticar os crimes que foram estabelecidos pela associação, que foram combinados pela associação do 288 ou pela organização aqui da Lei de Organizações Criminosas, a gente tem a ocorrência, então, do concurso de crimes, tá bom? Como é que a gente pode, então, de uma forma prática, diferenciar o 288 do Código Penal do artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas? Lá, eu tenho que qualquer crime pode ser objeto da associação. Aqui eu preciso que a pena máxima seja de pelo menos 4 anos. Mas também, lá, eu não exijo deles uma organização estruturada, uma divisão de tarefas. Aqui na organização criminosa, como o próprio nome fala em organização, é preciso que haja essa distribuição ordenada, é uma definição de hierarquia. Então, eu vou passar para vocês agora aqui as características da organização criminosa que fazem com que ela se distinga do crime do 288 da associação criminosa. Então, aqui, o que eu tenho? Uma reunião de 4 ou mais pessoas. Lá no 288, eu tenho uma reunião de 3 ou mais pessoas. Aqui eu tenho uma estrutura ordenada de pessoas organizadas sob um regime hierárquico. Lá eu não tenho essa exigência. Nos juntamos, eu e mais 2, para praticar crimes. Todo mundo faz aquilo que for necessário no momento que for conveniente. Não há hierarquia, não há divisão de tarefas, não há estruturação da equipe. Aqui eu tenho essa divisão de tarefas, ainda que ela seja informal, verbal, oral. E, por fim,
Aqui, a finalidade é buscar vantagem indevida em razão de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou tenha essa característica de transnacionalidade, o que não se pegue lá no 288, tá? Então, isso é uma organização criminosa e essas são as condutas que caracterizam o crime de organização criminosa. E eu preciso ainda alertar vocês para o seguinte: o crime de organização criminosa, esse que a gente acabou de estudar, ele só vai ser hediondo, atenção, quando ele for direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, veja só, se eu me integro, está aqui no artigo 2º, a uma organização criminosa para que a gente pratique, deixa eu ver aqui um crime que a gente possa praticar. A gente vai se organizar para praticar crimes de estelionato, cuja pena varia de 1 a 5 anos. Então, eu tenho uma pena superior a 4? Tenho. Eu tenho uma estruturação ordenada, hierarquia? Tenho. A associação é de 4 ou mais pessoas? É. Há divisão de tarefas? Há. Eu tenho uma organização criminosa? Tenho. Posso dizer que essa organização criminosa da qual eu participo vai ensejar para mim a classificação do meu crime como crime hediondo? Não. Por quê? Porque só vai ser hedionda a organização criminosa quando a nossa finalidade for a prática de crime hediondo. E o estelionato não é crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então, para que a organização criminosa seja classificada como crime hediondo, é preciso que a gente se reúna dentro daquelas características para praticar um dos crimes relacionados como hediondos. Ou a gente vai praticar homicídios qualificados, ou a gente vai praticar lesões corporais graves ou gravíssimas contra aquelas pessoas que a gente estudou, ou a gente vai praticar o roubo naquelas qualificações que o tornam hediondo, ou a gente vai praticar furtos com utilização de explosivo, ou a gente vai praticar o crime de epidemia, ou a gente vai praticar estupros, ou a gente vai praticar estupros de vulneráveis, enfim, o crime ou os crimes que a gente pretende praticar dentro dessa organização criminosa precisam ser crimes hediondos. Pode ser também genocídio, pode ser também tráfico internacional de armas, pode ser também o comércio ilegal, a fabricação ilegal de armas, porque todos esses são crimes hediondos. E se a minha organização criminosa pretender praticar crimes de tortura, pretender praticar crimes de terrorismo, pretender praticar crimes relativos ao tráfico de entorpecentes, eu também tenho uma organização criminosa de caráter hediondo? Tenho, porque aqui diz que os nossos crimes precisam ser hediondos ou equiparados a hediondos. E a gente sabe que tortura, tráfico e terrorismo, aliás, que tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo são crimes equiparados a hediondos. Então, é a organização criminosa? É, mas com essa ressalva de que os crimes que pretendem praticar sejam hediondos ou equiparados a hediondos, tá? Fiz umas observações aqui que depois vocês leem com atenção. Coloquei aqui essa figurinha com essa distinção para ficar mais fácil. E aí a gente finaliza aqui com essas duas perguntas. Olha só. Primeiro exemplo. As pessoas, esses bandidos se reúnem para assaltar, para roubar um banco. Houve a prática de mais de um crime, houve
crime de extorsão mediante sequestro, que tem pena máxima superior a 4 anos, houve a união de pessoas para a prática de crimes e houve o liame subjetivo entre agentes. Eu posso falar sobre organização criminosa ou eu vou falar aqui sobre associação criminosa, tá? As pessoas se organizaram, se associaram para praticar crimes. Mais de 3 pessoas, aliás, mais de 4 pessoas aqui no caso. Houve a prática do crime, o crime é punido com pena superior a 4 anos e houve esse liame, essa ligação, esse elo subjetivo, eles todos estão ligados pela mesma finalidade. Eu estou falando aqui numa associação ou numa organização criminosa? É o crime do 288 do Código Penal ou é o crime da Lei de Organização Criminosa? Eu tenho como estabelecer nesse exemplo? Não, eu não tenho como estabelecer aqui. Por quê? Porque não há nenhuma informação sobre hierarquia e divisão ordenada de tarefas. Então, nesse exemplo aqui, eu posso ter tanto uma associação quanto uma organização criminosa. Mas, se nesse mesmo exemplo eu tenho a definição das funções de cada um e eu tenho a organização hierárquica dessa equipe organizada, aí eu poderia falar em organização criminosa, tá? Se há hierarquia e divisão de tarefas, eu tenho uma organização criminosa. Se não há hierarquia nem divisão de tarefas, eu não posso falar em organização criminosa, eu teria aí uma associação criminosa. Só para que fique um pouco mais claro essa questão da distinção entre associação e organização criminosa. Aqui eu só fiz a transcrição dos artigos 2º em diante, que foram aqueles que a gente estudou, só para fins de rememorar. E terminei também aqui com essa figurinha, fazendo a distinção entre o crime comum e o crime hediondo, para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. Então, a gente termina aqui a última videoaula sobre crimes hediondos. Já foram 3. Uma referente à aula da semana passada que a gente não teve, que foi a aula do dia, não lembro, da terça passada. A videoaula 2 é relativa à aula de hoje, dia 14 de abril. Creio que a videoaula 1 seja do dia 7 de abril, a videoaula 2 de hoje, do dia 14 de abril, que eu fiz a gravação das 3 juntas, e essa última videoaula 3, ela vai ser referente ao dia 20 de abril, 21 de abril, salvo engano, tá? Então, como a gente precisa disponibilizar uma videoaula por semana, eu já estou disponibilizando a da semana passada, a dessa semana e a da semana que vem através dessa terceira videoaula. E a gente encerra aqui, então, o assunto de crimes hediondos para começarmos a estudar a nossa próxima legislação, que vai ser sobre tortura e terrorismo, que são as 2 legislações especiais, tortura e terrorismo, que são os crimes equiparados a hediondos e a gente não pode passar sem vê-las. E em seguida, então, a gente trabalha a lei de tráfico de entorpecentes, a lei de tóxicos, tá bom? Finalizando, então, o conteúdo, quero dizer a vocês que não desista da luta nem nos dias ruins. Lute pelos seus sonhos, porque todo esforço um dia vai ter a sua recompensa. Tá bom, gente? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Beijo, saudades de vocês.